Obrigada, querida. Obrigada. Obrigada, Rafael, que é um amigo também querido de trabalho, da doutrina. Boa noite a todos. É bastante prazeroso estar aqui, mais uma vez, nessa casa que me acolhe sempre com muito carinho, com muito boa vontade, porque é pouco o que eu tenho a oferecer. Eu procuro estudar e procuro sempre informar as pessoas sobre aquilo que eu tenho aprendido. E uma das coisas que eu quero citar para vocês, antes de iniciar propriamente a palestra, é de que eu aprendi a gostar de olhar para o céu por causa da minha mãe. Minha mãe me ensinava, desde criança, muito pequena, a olhar para o céu e ficar adivinhando as formas das nuvens. Isso a gente faz muito com criança, né? Ah, parece um ursinho, parece um bichinho, parece algum, vai aparecendo figuras, né? E a gente vai reconhecendo. Mas eu aprendi também, além de olhar para o céu e ver esse azul infinito que a gente tem, aprendi também com ela a olhar muito para as plantas. E ela dizia assim: é bom olhar para os verdes. O verde traz vitalidade para os nossos olhos. Então, eu aprendi muito a observar a natureza com a minha mãe. E uma das coisas que, desde muito pequenininha, eu perguntava também, eu dizia sempre para ela: mas onde que acaba isso? Depois daquele coelhinho da nuvem, o que tem? Eu queria saber o que tinha além daquilo. E essa vontade de saber o que tem além daquilo que meus olhos enxergavam, me movem até hoje. Fiquei muito feliz em encontrar na Revista Espírita, que foi uma revista editada pela Sociedade Espírita de Paris, chefiada por Kardec. Durante 12 anos, Kardec divulgou essa revista, e em uma das revistas, exatamente no ano de 1865, como diz ali, neste ano, fazia muito pouco tempo, fazia 8 anos que ele tinha divulgado o Livro dos Espíritos, então já fazia muito tempo, já estava no ano 8º da revista, e no número 3, que é o mês de março, como nós estamos no mês de março, e ele abre a revista desse mês com a seguinte pergunta: onde é o céu? Isso me chamou a atenção. E eu li avidamente tudo que tinha na revista e fui depois pesquisar outras coisas também. E são muito interessantes as informações que a gente vai observando e vai constatando como nós, hoje, habitantes do planeta Terra, no século XXI, evoluímos de pensamento e de informações. Então, a primeira coisa que eu quero lembrar para vocês agora é olhando a figura de Jesus, que é uma figura que eu gosto muito de ver, essa no horto, quando ele estava orando, e ele fala, nesse momento, a oração do Pai Nosso. E ele começa exatamente assim: Pai Nosso que estais no céu. E eu pergunto, então, mas que céu é esse? Cadê esse céu? Como é esse céu? E é sob a ótica espírita, e algumas coisas informativas anteriormente, nós vamos ver de uma forma meio rápida. Bem, o que a gente vê com os nossos olhos é como se fosse uma linha no horizonte e feito uma abóbada por cima. Não é assim que a gente pensa que é o céu? Arredondado assim por cima. Se vocês pedirem para uma criança desenhar o céu, ela vai desenhar desse jeito. Ela vai desenhar uma linha, onde ela vai pôr a casinha, as pessoas, os animais, as árvores, e depois em cima ela vai fazer assim, arredondado, para aparecer o céu. Ali ela vai colocar as nuvens, as estrelas, os passarinhos voando, né? Essa é a primeira noção de nós, seres humanos, lá atrás, quando ainda não estávamos no século XXI,
tivemos sobre o que poderia ser o céu. Esse céu, como se fosse uma chapada e uma abóboda por cima. Bem, há muitas teorias sobre o céu e sobre a terra. Uma das teorias é essa que eu falei para vocês: a terra seria plana, aqui, e por cima teria uma espécie de uma redoma de vidro, onde o céu estaria funcionando, né? E isso era parado, e em volta disso estaria andando o Sol e a Lua, em sentido completamente opostos, né? O Sol estando lá em cima, a Lua deveria estar lá embaixo. Eles é que dariam a volta nessa chapada, com essa curva aí, que seria o céu. Durante muitos anos, nós acreditamos nisso, porque era aquilo que os nossos olhos enxergavam. Só que a ciência foi evoluindo, e as culturas foram adaptando as teorias de onde era o céu e como era o céu, dependendo das suas próprias culturas. Então, por exemplo, os hindus achavam que a terra era plana, porque era assim que os olhos viam, né? Mas que isso daqui ficava em cima das costas de 3 elefantes, e esses elefantes, olha aqui os elefantes, e os elefantes ficavam em cima de uma tartaruga. Então, vocês imaginam o tamanho da tartaruga, né? Olha só. Essa luz de cá dá para apagar? Eu acho que se apagasse aqui, daria para ver melhor as figuras. Aí, melhorou? Então, vamos lá. Olha lá, os elefantes, a água do mar caindo tudo na cabecinha deles, né? E embaixo a tartaruga imensa, onde eles estariam apoiados. Até mais ou menos a época dos descobrimentos das Américas, as pessoas ainda acreditavam que a Terra era plana. Tanto que as mães se desesperavam quando os filhos diziam que queriam ser marinheiros e queriam ir para o mar e queriam descobrir novas terras, porque elas imaginavam isso, que chegaria no final e o navio ia cair no nada, cair num buraco, no vazio, né? Porque era ali que estaria o fim da Terra. Então, essa teoria da Terra plana durou muito tempo. Depois, nós temos algumas teorias que ainda hoje vigoram em algumas pessoas. Os mais antigos, por exemplo, diziam que a Terra estava aqui no centro e em volta dela haveria 7 céus, né? Um céu depois do outro. Daí aquela expressão que a gente conhece quando o namorado beija a namorada, não é? E ela fala assim: eu fui até o 7º céu. Olha lá, é o mais alto, né? O mais distante da Terra, né? É uma teoria também. A teoria mexicana e a teoria muçulmana, você vê, são tão díspares, são tão distantes, o México do Oriente. No entanto, as duas teorias admitem que, além daqueles 7 céus dos antigos, ainda havia mais 2. Havia 9 céus. No Egito, Ptolomeu, que era irmão da faraona Cleópatra, né, era um astrofísico, e ele diz que não, que além ainda tinha mais, tinha 11 estratos de céus, né, como se fossem camadas de vibrações. E é isso que a gente entende hoje. Na teoria cristã, depois da Idade Média, mais ou menos na época dos descobrimentos, é que aparece uma teoria religiosa, né, pós-Idade Média, trazida pelo catolicismo, que diz que não, que acima da nossa terra havia 3 céus. O primeiro é este céu que nós estamos aqui, é a região do ar, das nuvens. Depois, acima dele, tem um segundo céu, onde ficam os astros, as estrelas, os outros planetas, os astros. E, por fim, um terceiro nível de céu, onde mora Deus. Essa é a teoria católica
de onde é o céu ou de como seria o extrato do céu, né? Bem, hoje que nós temos a ciência trabalhando lado a lado com a religião e com a moral, com a filosofia, nós já descobrimos muitas coisas. Hoje nós sabemos todos, porque passamos pelas escolas, vemos televisão, lemos livros, lemos revistas, estamos a par de notícias, que hoje nós sabemos que a Terra já não é mais plana, mas também não é redondinha, redondaca, né? Ela é achatadinha nos polos, quase como se fosse uma laranja. Ela não é totalmente redonda, mas não é plana. Sabemos também, hoje, que a Terra já não é mais considerada o centro do universo, porque antigamente se pensava isso, que a Terra estaria parada e tudo girasse em torno, né? Depois descobriu-se que não, que a Terra também girava em torno de um Sol conhecido, que é o Sol do nosso sistema solar. Também sabemos que a Terra não é o centro do sistema solar. O sistema solar tem como centro o Sol. E em torno dele giram outros planetas além da Terra. Sabemos também que o sistema solar não é o único no universo. É um muito pequenininho, mas muito pequenininho, que pertence a uma galáxia. Essa galáxia a qual nós pertencemos se chama Via Láctea, que é um conjunto de sistemas solares. Tem vários sóis, vários planetas rodando em volta de todos esses sóis. Esta Via Láctea, que é a galáxia onde nós estamos inseridos, é apenas uma das galáxias que existem no universo. Então, vão vendo como a coisa vai tomando um vulto cada vez maior, vai ficando cada vez mais amplo. Daqui a pouco a gente não consegue entender até onde isso vai, né? E nós sabemos até mais. Pesquisando no site da NASA, que é aquele órgão norte-americano que trabalha com espaçonaves, eles têm no site da NASA essa informação, que o projeto Kepler é chefiado por esse cientista, John Jenkins, já confirmou, através desse projeto, que foram catalogados 521 exoplanetas, sendo o último recém-descoberto pelo satélite Kepler. Exoplanetas são planetas que estão fora do nosso sistema solar. Então, parecidos com a Terra, a NASA já divulgou que existem 521 outros planetas onde as condições de vida são exatamente iguais à nossa. Então, não é mais hora de ninguém pensar que só aqui no planeta Terra nós temos vida, né? Nem igual à nossa, nós não podemos mais pensar, porque a gente já sabe que em outros planetas, de outros sistemas, existem condições idênticas à nossa condição de vida aqui na Terra. Também, um dos planetas que foi descoberto pelo projeto Kepler, existe um planeta que é 60% maior do que a Terra. Se a gente acha que a Terra é grande, a Terra é bem pequenininha, é um planeta bem pequenininho. Mas um dos últimos planetas descobertos, ele é 60% maior do que a nossa Terra, tem as mesmas condições de vida e está a 1.400 anos-luz. Muito, muito longe. Vocês assistiram Star Wars? Assistiram Guerra nas Estrelas? É por aí. A gente está nessa imensidão de espaço, a muita distância um planeta do outro e com as mesmas condições. Então, vejam bem que o nosso céu é bem maior do que aquele que era quando nós entramos aqui. Bem, afinal das contas, onde é que está esse céu? Como é que é esse céu? Nós vimos sob o ponto de vista da ciência, que é um dos alicerces da doutrina espírita. Agora, o que diz a filosofia? A filosofia é o que estuda a parte mais humana, né, do homem. Então, dizem os filósofos que o céu
é um estado de espírito que conduz o indivíduo à felicidade. Então, o céu físico, o céu orgânico, é esse que nós vimos que a ciência demonstra. Mas existe também um outro céu, um céu íntimo, um céu pessoal, um céu particular, que depende do estado de alma que nós estivermos naquele momento. Este tipo de céu, nós espíritas conhecemos bem, porque a gente já faz, há muito tempo, uma triagem das nossas condutas diárias, sabendo o que fizemos de bem, o que fizemos de certo, o que não deixamos de fazer de errado, o que fizemos de errado, enfim. A nossa observação de conduta e de comportamento já nos leva a perceber que esse estado de alma varia dependendo daquilo que eu fiz ou daquilo que eu não fiz, daquilo que eu penso ou daquilo que eu desejo. Então, este céu íntimo, este céu particular, é esse a que os filósofos se referem. É o céu que é o nosso estado de espírito. Ali é que está o nosso céu particular. Bem, a psicologia, que é uma das disciplinas ligadas à filosofia, e é a que estuda a conduta humana, não é? Também tem uma teoria sobre o que é céu. E diz muito para nós, claramente, sobre o que é o céu para cada um de nós. Diz que o céu está ligado ao sentimento de felicidade. Estar bem, estar com a alma em paz, significa estar feliz. Então, aí a gente se sente no céu. Aí nós estamos no nosso céu. Essa Sônia Lyubomirsky é uma russa radicada nos Estados Unidos, considerada atualmente a maior psicóloga que existe nos Estados Unidos, tem muitos livros publicados, e ela, numa das conferências que ela fez, ela disse isso daqui, que vou ler para vocês. Quando atingimos um objetivo e nos sentimos felizes, no céu, como se diz, é comum buscar-se outro, porque, mal alcançado o primeiro propósito, perde-se o prazer e o interesse por ele. E não é verdade isso? A gente, às vezes, ansia tanto para ter uma roupa determinada, fazer uma reforma na nossa casa, comprar um bem material, um carro, do jeito que a gente quer. Só que, apenas atingido aquele objetivo, a gente vai se acostumando e aí a gente não quer mais aquilo, quer outra coisa. Aí eu não quero mais aquele vestido vermelho, eu quero um vestido verde. Aí eu não quero mais um vestido sem manga, eu quero um vestido com manga. Aí eu não quero mais aquele carro menor, eu quero um carro melhor. Aí eu quero um carro com câmbio automático. Aí eu não quero mais fazer só um aumento da varanda do fundo da minha casa. Aí eu já quero fazer uma varanda maior, com uma área de lazer, já tenho vontade de comprar o terreno que está no fundo, para ampliar o meu quintal. A gente vai sempre querendo mais do que aquilo que a gente tem. Isso em termos materiais. E deveria ser assim no plano espiritual. Pena que não é. Porque quando a gente consegue um bem espiritual, a gente deveria dizer, esse eu consegui, agora eu vou fazer outro. Agora eu vou tentar outro. E a gente não faz. E fica se orgulhando a vida inteira do único bem espiritual que a gente praticou. Vejam como a gente trabalha diferentemente com os bens materiais e os bens espirituais. Essa psicóloga termina ainda dizendo o seguinte, o que você sente como feliz é o resultado de onde está a sua atenção. Então, se eu estou bem com o meu namorado, se eu estou bem com o meu marido, se eu estou bem com a minha funcionária em casa, se eu estou bem com o meu patrão, eu estou feliz. Mas se eu não estiver bem, eu também não vou estar feliz. Então, depende do foco de atenção que a gente deposita.
é resultado de onde está a sua atenção. Mudado o foco, muda-se de feliz para infeliz. Se eu parar de pensar naquilo que me traz felicidade, eu vou buscar uma outra coisa, enquanto eu não conseguir aquela outra coisa, eu vou ficar infeliz, até conseguir. Só que na hora que eu consigo, eu também quero uma outra coisa ali para frente. Bem, nós sabemos que é possível ter felicidade no nosso planeta, mas é uma felicidade relativa. A nossa felicidade não é absoluta, porque nós ainda não estamos num estágio moral suficiente para não conviver com o mal. Ainda precisamos desse acompanhamento para a gente se firmar e saber exatamente o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, o que é bom e o que é mal. Não é? Então, nós temos, sim, modos de atingir um nosso nível pessoal de felicidade. Mas ela depende muito disso, do propósito que eu tenho e do prazer que aquele propósito vai me proporcionar. Atingido isso, ótimo, eu vou ser feliz. Acontece que as pessoas são diferentes. Todos nós somos diferentes. Tem moças que anseiam muito em arrumar um namorado e casar. Mas há moças que preferem estudar, que preferem fazer uma carreira profissional. Nós somos diferentes. Há homens que se satisfazem sabendo que no final do mês, aquele salário que ele recebe é o suficiente para manter sua família. Há homens que são mais ousados, que preferem arriscar um pouco mais para tentar dar uma condição melhor para a sua família no futuro. Então, vai amealhando um pouco mais de bens. Há muitos tipos de pessoas, né? E cada uma vai atingindo a sua felicidade, dependendo daquilo onde coloca a sua atenção. Portanto, ser feliz é a gente estar ou a gente se sentir no mais alto nível de céu que a gente conseguir chegar. Não importa se é o 3º, se é o 7º, se é o 9º, se é o 11º, o que importa é que a gente plenamente esteja satisfeito com aquela solução. Um resumo bem prático seria dizer o seguinte, que nós vamos evoluindo e, pouco a pouco, nós vamos adquirindo mais firmemente dentro de nós, nós vamos conseguindo compreender melhor toda a experiência de vida que a gente acumula e, aos poucos, então, a gente vai percebendo que há outras razões para a gente ser feliz e que as outras razões não estão na mão do outro só, e dependem de nós, não é? Dependem de nós. Então, com a evolução, o espírito adquire novos gozos desconhecidos aos espíritos inferiores e deles destoa. Isso a gente vê na nossa família, não é? Quando a gente percebe que nós temos um objetivo de vida e algumas pessoas da família não conseguem compreender isso. Fala, mas para que você está fazendo isso? Para que num dia de chuva você sai e vai lá ao centro? Porque vir ao centro, em vez de ser um hábito, é um prazer. É vir aqui porque a gente sabe que aqui a gente vai ganhar alguma coisa melhor, não é? E a gente acaba se destoando das pessoas que não pensam desse jeito. Mas, outra coisa que é importante é que a felicidade está na razão direta do progresso realizado. A gente vai destoando dos outros? Vai. Mas os outros não vão ficando para trás. A gente também vai, pouco a pouco, explicando para esses outros que não entenderam ainda, por que aquele momento é importante para nós, por que a gente se sente bem, por que a gente se sente feliz, por qual é o grau de satisfação que a gente tem com aquela conduta. E aí nós vamos também trazendo aqueles outros espíritos que não ainda estavam andando lado a lado conosco,
compreendendo melhor essa jornada. Então, nós temos esse papel também, não é? De trabalhar em função do outro. Felicidade suprema, total, absoluta, nós já vimos no Evangelho, segundo o Espiritismo, que não ainda está reservada para nós, né? Essa felicidade total, absoluta, ela está reservada só para espíritos puros ou perfeitos, que é o grau que nós vamos chegar. Todos nós vamos chegar. Uns mais cedo, uns mais tarde, mas todos chegaremos, porque a lei de evolução é uma lei natural e Deus nos quer todos evoluídos, de acordo com e respeitando os nossos passos, né? Então, essa felicidade é só, por enquanto, para espíritos puros, porque eles já atingiram, então, esse grau mais elevado de moralidade e de intelectualidade. Então, com base nisso, eu vou inverter a pergunta. A gente tem vontade de ser feliz, muito, mas, na maioria do tempo, nós somos infelizes. Por que nós somos infelizes? Não é? Uma das respostas mais simplistas é dizer, é porque a gente não é perfeito, porque a gente está pagando alguma coisa que fez, porque tem um resgate atrás que está cobrando de nós, porque a gente está espiando uma dívida qualquer, porque eu tenho um filho difícil em casa, porque eu tenho os parentes da minha esposa que não me deixam em paz, não é? Porque aquele vizinho continua jogando o lixinho dele na divisa da minha casa, e a gente vai se sentindo infeliz por uma série de razões muito pequenas. Porque nós espíritas, nós temos condições de compreender que a nossa evolução depende do nosso trabalho individual. Cada um tem a sua jornada, mas não significa que nós estamos andando sozinhos. Nós andamos sempre em grupos. E esse grupo é composto de elementos onde um apoia o outro. Por isso que é bom a gente nunca viver sozinho, né? O que é preciso para isso? Para a gente ir depurando, melhorando, conseguindo melhorar a nossa caminhada de rumo a essa evolução maior? É preciso reencarnar. Porque reencarnando, a gente sabe, nós esquecemos todos os problemas anteriores, por graça, por dádiva divina, voltamos com as mesmas pessoas com quem a gente tem problemas e a gente acaba amando essas pessoas. Nós acabamos trocando aquele rancor, aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele sentimento de inimizade pelos valores positivos da amizade, do encanto, do amor. Então, é preciso que a gente reencarne. É só reencarnando que a gente consegue progredir com mais rapidez, moral e intelectualmente. Moral porque é a nossa parte ética, a nossa parte de relacionamento com as pessoas. E intelectualmente por quê? Porque a gente tem que entender, tem que estudar para entender as coisas que devem nortear a nossa caminhada. A reencarnação oferece ao espírito uma porção de coisas. Por exemplo, ela permite que nós adquiramos o bem que nos faltava e que a gente elimine o mal que estava sobrando. Cada existência que a gente vai passando, a gente vai deixando frutos, alguns bons, alguns maus, mas a tendência da gente é sempre deixar bons, não é? E esses frutos vão ser colhidos na espiritualidade no momento em que a gente vai fazer a nossa contabilidade da reencarnação, né? Isso daí, quando a gente volta com mais consciência, é que a gente vai perceber as nossas aptidões, as nossas intuições, a nossa inteligência, o nosso grau de inteligência, o nosso grau de moral, o senso de justiça que a gente tem, o senso de dignidade que nos move. Então, tudo isso é bagagem que a gente vai adquirindo reencarnação a reencarnação. Eu disse para vocês no começo que a Revista Espírita de março de 1865
trazia como matéria principal, a primeira matéria da revista, o que era o céu, de Kardec. E nesse artigo, lá há tantos anos, né, mais de 150 anos, Kardec elenca algumas atitudes, algumas regras que a gente deve seguir para ser feliz, ou seja, para chegar ao nosso céu. Olha a primeira regra que ele diz no artigo: apreciar os esplendores da criação. A gente às vezes passa na rua e não se dá conta do broto que nasceu no meio do cimento. Eu gosto muito de olhar isso, porque eu fico imaginando a força que teve aquela semente para poder arrebentar sua casca e brotar naquela brechinha do cimento que apareceu. E o esforço que ela faz para poder sair em busca do sol e do ar. Se nós soubéssemos da força que nós temos, nós faríamos muito mais. Segunda regra: não adquirir causas de sofrimentos físicos e morais. Chega, nós já temos uma porção de coisas para resolver, para que aumentar a dívida, não é? Então, vamos parar com isso de criar inimizade, de não se entender com ninguém. Precisa parar, por quê? Porque nós sabemos que isso vai levar a um resultado ruim, a um resultado negativo. Terceira, aprender a ter satisfação íntima. Tem gente que acha que quando é feliz, tem que também se sentir culpado porque o outro não é. Não é assim. A gente pode ser feliz mesmo que o outro não seja. Porque são fases, as pessoas não estão dentro do ciclo da experiência no mesmo momento. Cada um de nós está num momento diferente. Se o meu momento é um momento de felicidade, eu devo aproveitar esse momento. E devo transmitir esse sentimento de felicidade para quem estiver perto de mim. Para essa pessoa entender por que eu sou feliz daquele jeito. Quarto item que Kardec nos apresenta: apresentar serenidade imperturbável na alma. Isso é difícil, né? Às vezes a gente sai de casa bem, a hora que pôs o pé na rua, já alguma coisa acontece, nós ficamos de mau humor, não trabalhamos direito naquele dia, voltamos ainda muito bravos para casa e aí descontamos nas pessoas da família. É preciso aprender a ter serenidade. Aqui em Rio Preto, a luta maior para isso é a serenidade no trânsito. Como é difícil dirigir aqui em Rio Preto, não é? A gente tem que, primeiro, fingir que tudo bem. Mas já é alguma coisa se eu estou fingindo que está tudo bem. Porque eu já não estou mais gritando nem xingando o outro, que me fechou, ou que não viu que eu ia passar, ou que passou na minha frente no sinal vermelho, não é? Então, nós temos que ter serenidade. Existe um livro maravilhoso do Herculano Pires, que é um dos tradutores do Livro dos Espíritos, chamado O Ser e a Serenidade. Aconselho, é um livro bem pequenininho, mas muito interessante de ler. Quinta regra que Kardec nos coloca: sentir amor fraternal indistintamente. Aí vem a mesma pergunta de sempre. Ah, mas Jesus falou que era para amar os inimigos. Como é que eu vou amar o meu inimigo? A gente não vai amar o inimigo como a gente ama o nosso marido, a nossa filha, a nossa esposa, a nossa mãe, o nosso pai, uma irmã. Às vezes, um olhar de piedade para alguém que está no chão, na calçada, isso ajuda. Então, a gente tem que saber sentir esse amor fraternal e direcionar para as pessoas isso daí. Sexta regra: não atritar com outras pessoas. Ponto final, não vou nem discutir. Não vou nem comentar. Que é difícil para danar. Mas é uma regra que a gente precisa seguir. Sétima: cumprir as tarefas dignamente. O que é cumprir uma tarefa dignamente? Eu tive 4 avós calabreses.
Todos falavam a mesma coisa, provavelmente porque trouxeram da Itália esse tipo de comportamento. Falavam assim para mim: quando você vai fazer alguma coisa, faça bem feito, para fazer uma vez só. Se não fizer bem feito, vai ter que fazer outra vez depois, não vai? Então é melhor a gente fazer uma vez só dignamente. Isso me faz lembrar um juiz do trabalho, muito querido, com quem eu trabalhei muitos anos, sendo sua secretária, e que me fazia rir, às vezes, durante as audiências. Eu ficava do lado dele, na época não era computador, era máquina ainda elétrica, né? E digitando a audiência, e às vezes era tão óbvio que a testemunha estava mentindo, ele parava a audiência e falava assim para mim: Dona Rosali, por favor, a senhora pode ir lá na minha sala, porque a sala dele era separada, né, do ambiente da audiência. A senhora pode ir na minha sala fazer o favor de ligar o interruptor? E eu já sabia o que era, então eu saía, ia lá, tomava um copo d'água e voltava. Ligou, Dona Rosali? Liguei. Então, agora eu vou avisar o senhor, que é a testemunha, que ela ligou um interruptor, porque tem debaixo da sua cadeira uma coisa que vai dar choque se o senhor mentir. Aí o cara falava tudo. Então, a gente tem que saber se comportar com dignidade. Tem que saber que tudo que nós fazemos tem que ser feito com dignidade, né? 8ª regra que Kardec nos propõe: amar a Deus sobre todas as coisas. Que essa daí é a máxima, uma das máximas que Jesus nos disse, que era um dos grandes mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Bem, essas regras Kardec nos coloca, e aí eu volto a perguntar para encerrar a nossa palestra: onde é que é o nosso céu? Como está, longe ou muito perto de mim, esse céu onde eu estou vivendo? Onde estão os meus olhos? O que é que os meus olhos estão vendo no meu céu? Estão vendo astros ou estão vendo picuinhas do dia a dia? Onde é que está a minha aposta de felicidade? Porque para eu estar no céu, eu tenho que estar feliz. E como é que eu estou construindo a minha possível felicidade? Será que eu estou fazendo as coisas direitinho para poder chegar no final do dia e dizer: puxa, hoje eu fiz o que eu precisava. Hoje eu estou contente comigo. E hoje, com certeza, Jesus deve ter dito assim: acertou. Como é que está a construção do nosso céu? Kardec escreveu um livro, que faz parte do Pentateuco, do conjunto das 5 obras básicas, chamado O Céu e o Inferno. Leiam. Vocês vão ver que o céu está dentro de nós, assim como o inferno está dentro de nós. Depende do que fazemos, depende do que pensamos, depende do que queremos, depende dos nossos anseios, mas depende principalmente da nossa decisão de saber: nós queremos estar melhores ou não? Nós queremos um céu para viver ou não? É uma escolha de cada um. Então, onde está o céu? Pai nosso está no céu. E nós? Quando é que nós vamos para lá? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Agradeço muito o convite e a atenção de todos. Espero que tenha ajudado a fortalecer em cada um esse espírito de encorajamento para reformar todas as necessidades da gente, para que um dia a gente possa olhar aquela lista de Kardec e dizer assim: olha, eu já estou conseguindo fazer alguma coisa. Muito do que o Kardec falou há mais de 150 anos, eu já estou conseguindo fazer. Então, é isso que a gente tem que fazer, porque é isso que o Pai, nosso Criador, espera de nós.
que nós trilhemos caminhos menos difíceis, que nós façamos escolhas melhores, que nós possamos viver melhor dentro do nosso grupo social, para poder se sentir exatamente onde Ele nos espera, no nosso céu. Muito obrigada a todos. Agradecer a Rosali pela bela palestra. E agora nós vamos dando continuidade aos trabalhos. Nós vamos para os passes, né? Lembrando que esse momento é um momento de continuidade, de reflexão, de oração. Mantenhamos em silêncio. E após os passes, o Gustavo vai estar direcionando. Vocês retornem às cadeiras para a gente